Olá, estamos entrando com mais um trabalho, o estudo bíblico que nós estamos fazendo de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único Deus, que é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. E nós vamos passar pelas Escrituras mostrando a unidade do Senhor Jesus Cristo com Jeová. Muitas pessoas acabam confundindo porque Jesus Cristo passou por etapas. Quando Jesus estava aqui na terra, conversando com os apóstolos, ele dizia assim: não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim, é que faz as obras. O Pai que estava em Jesus é o Espírito, e a carne é Jesus. Então há uma dificuldade nas pessoas de entenderem isso. Então nós vamos, aos poucos, mostrando a unidade do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jeová. Jesus, ele falava assim com os discípulos: olha, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Sempre ele falava: é o Pai que está em mim que faz as obras, não sou eu que faço as obras. E no Monte da Transfiguração, eu vou contar uma história para que vocês possam compreender. Hoje, quando um pai de família falece, ele deixa para o filho uma herança. Mas na época de Jesus, não era assim. O pai, quando tinha um filho, aquele filho não pegava a herança do pai, sem antes passar por um teste. Aquele pai contratava um tutor. Tutor é um homem que era um homem muito sábio, que ele passava instruções para aquela criança. Ele era pago pelo pai para passar instruções para aquela criança, para ver se aquela criança tinha interesse com os negócios do pai. Se aquele tutor visse que aquele filho era irresponsável, aquele tutor falava para o pai: olha, não dê herança para o seu filho, porque o seu filho ele é uma pessoa descabeceado. Mas se aquele tutor visse que aquela criança era uma criança esforçada, que se interessava pelos negócios financeiros do pai, pela fazenda do pai, que aquela criança era muito obediente, então, quando aquele tutor visse que aquela criança estava pronta, aquele rapaz estava pronto, chamava o pai daquele menino e falava assim: pronto, o seu filho já é um homem, o seu filho é merecedor da sua herança. Aí sim, aquele filho tinha direito à herança do pai. Ele tinha direito. O Senhor Jesus Cristo aqui não foi diferente. Antes, ele falava assim: não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. No Monte da Transfiguração, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Eram os três entre os 12 apóstolos que Jesus chamava em particular. E foi até o Monte da Transfiguração.
É Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, que tem prazer de habitar. Deus tinha prazer de habitar em Jesus. O Espírito Santo habitava em Jesus. E a voz dizia: Escutai-o. E os seus discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Aqui, irmãos, Jesus, ele foi adotado pelo seu pai. Ele foi adotado. Aqui, a partir deste momento aqui, o Senhor Jesus Cristo passou a responder pelo Pai. O nome Senhor Jesus Cristo ficou sendo o nome de Deus aqui. Ele tomou o poder do Pai nas mãos. E ele mudou o discurso a partir deste dia. Antes ele falava: é o Pai que está em mim, é que faz as obras. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. E a partir daqui ele foi adotado. E ele poderia dar um exemplo, ele poderia assinar um cheque em nome de seu pai. Ele poderia assinar o cheque, a sua assinatura era reconhecida como fosse a assinatura de seu pai, humanamente falando. Aqui em São Mateus 28, a partir do verso 16, quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Veja o que Jesus disse aqui. Antes ele falava: é o Pai que está em mim que faz as obras. Aqui ele mudou o discurso. Depois do Monte da Transfiguração, ele foi adotado. Houve uma fusão entre o Filho e o Pai, tornando uma fusão. E o Senhor Jesus Cristo passou a ter o nome concreto, a ser Deus, recebendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. Se fosse 3 deuses, o outro perderia o poder. Mas aqui não, aqui o Senhor Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu. Então ele tinha todo o poder no céu e na terra. Se ele tinha todo o poder no céu e na terra, então aqui ele estava querendo dizer que ele é Deus.
recebendo o nome Senhor Jesus Cristo como verdadeiro nome de Deus, porque Deus não é nome, Deus é objeto de adoração. É por isso que Deus falou para Moisés: fala que o eu sou te mandou. O eu sou era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui Deus se fez carne e habitou entre nós. E Jesus Cristo foi adotado, recebendo o título agora, sendo Deus originalmente. E aqui no verso 19, veja, portanto ide, ele fala para os apóstolos, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome, não nos nomes Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome aqui está no singular. Está no singular. Ele exigiu o nome. As pessoas confundem aqui. E as igrejas batizam dessa forma, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui ele pediu um nome. Não são três deuses. Um dia eu disse para uma pessoa: eu vou fazer esses três deuses se tornar um, usando as Escrituras. Ele disse: como? Se em São Mateus 28:19 está dizendo: ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São três. Eu disse: não, eu vou usar o mesmo São Mateus e vou te dar essa resposta. Vou transformar esses três em um. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. São títulos, como por exemplo, eu sou um homem. Eu tenho um pai. Eu sou filho. E tenho um espírito em mim. Mas o meu nome não é pai, o meu nome não é filho, o meu nome não é espírito. Eu tenho esses três títulos em mim. E eu sou uma pessoa só. Agora eu vou transformar esses três em um, usando as Escrituras, irmãos. Vou usar o mesmo São Mateus. São Mateus 1, verso 18. Vejam. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vejam aqui, irmãos. Maria achou ter concebido do Espírito Santo. Uma mulher, quando concebe, ela concebe de seu marido. Ela concebe de seu marido. Então, se Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, então o Espírito Santo é o pai de Jesus. Ele é o pai de Jesus, porque Maria, a Bíblia fala que Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Se ela concebeu do Espírito Santo, então o Espírito Santo é o pai de Jesus. É óbvio. É óbvio. Agora, se o Espírito Santo é o pai de Jesus, o Espírito Santo e Deus é uma pessoa só. Porque Deus é o pai de Jesus. Aqui a Bíblia está falando que o Espírito Santo, que Maria concebeu do Espírito Santo, então o Espírito Santo e Deus é uma pessoa só. Então essas três pessoas que as pessoas alegam existir, aqui já se tornou duas.
Se tornou duas. Agora vamos continuar lendo a leitura. Vamos eliminar a outra pessoa, lendo a Bíblia, lendo a Escritura. As Escrituras respondem às Escrituras. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar. Intentou deixá-la secretamente. E projetando eles isto, eis que em sonho lhes apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mãe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai. Então o Espírito Santo e Deus é uma pessoa só. Então esta base de 3 pessoas vai se caindo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Então o filho é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, se Jesus é Deus conosco, então Jesus Cristo é Deus. A Bíblia está dizendo. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco. O Pai é o Espírito Santo. O Pai mais Deus é um só, porque o Pai de Jesus é Deus. A Bíblia está falando aqui que o Espírito Santo é o Pai de Jesus, que Maria concebeu do Espírito Santo. E aqui embaixo está escrito: Eis que uma virgem concederá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco. Então são a mesma pessoa. O Pai é o Espírito. A carne é o Filho. A carne e o Espírito tornando-se um. Deus se tornou um homem, irmãos, para que nós, que somos homens, para que nós possamos voltar a ser um Deus em espírito. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. E não a conheceu, José não a conheceu, Maria não teve relação com Maria até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Então, Jesus, irmãos, é Deus. Aqui em São Lucas 23, irmãos, quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi crucificado com 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Aqui no verso 39 de Mateus 23 está escrito assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus? Veja o que o ladrão disse: Você não está vendo Deus aí, não? Veja, o ladrão chamando Jesus de Deus. Quem disse para aquele ladrão que ali estava Deus pregado na cruz? Veja, um ladrão tendo mais revelação do que um fariseu, do que um homem estudado. Era para o ladrão ter falado assim: Não temes a este homem, que é o
o Filho de Deus, o Deus Filho, como as pessoas alegam, as pessoas falam Deus Filho. Isso é inescriturístico. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia, Deus Espírito Santo, Deus Filho. Não existe isso. Veja o que o ladrão disse. Tu nem ainda temes a Deus? Aí Deus aí do seu lado aí sendo pregado na cruz aí. Você não teme a Deus não? Estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos feitos merecíamos, nós merecia isso, mas este nenhum mal fez. E ele disse para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era para o ladrão dizer assim: olha, pede para o seu pai, fala para o seu pai me aceitar no reino dele, pede para ele. Não, veja o que o ladrão disse. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, Senhor, o que diz aquele povo lá na época de Elias? Só o Senhor é Deus. Só se pode chamar Deus de Senhor. Veja, o ladrão chamou Jesus de Senhor. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É no teu reino que o ladrão falou. Não é no reino de seu pai. Lembra-te de mim quando entrares no reino do teu pai. Não. Quando entrares no teu reino. Por quê? Porque Jesus é Deus. O ladrão viu que ali era Deus ali pregado na cruz. Através do Filho. Veja o que disse Jesus. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a nona, e escurecendo o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Era para Jesus ter falado assim: espera aí que eu vou conversar com meu pai, eu quero ver se o meu pai te aceita lá. Eu vou conversar com meu pai. Não. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É por isso que em Atos, em São Mateus 28:19, Jesus Cristo disse assim: ide, batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, eu te dou as chaves dos céus. A chave dos céus não é essa chave que a gente abre a porta. Não é essa chave, é um código. A Bíblia tem códigos. Jesus Cristo deu um código para Pedro e para os apóstolos: ide, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, aquilo que você ligar na terra, Pedro, será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, Pedro. Agora ide, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nas primeiras conversões, aonde começa a igreja, em Atos 2, a partir do verso 37, está escrito assim: ouvindo eles isso, e compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Aqui nós estamos em Atos 2:38. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Aí veja, Pedro desligando os títulos na terra. Perguntaram a Pedro os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome, veja, a ordem, Pedro cumprindo a ordem dada em São Mateus 28:19. Pedro cumpre a lei aqui em Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado
em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, a ordem que foi passada por Jesus Cristo, Pedro aqui a cumpre pelo código. Pedro não repetiu as mesmas palavras de Jesus. Ali foi dada uma ordem, e esta ordem foi cumprida pelo apóstolo Pedro. Em Atos 8 também, Filipe cumpre a ordem, batizando aquele eunuco em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 10 também, em Atos 19, o apóstolo São Paulo também, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem dada em Mateus 28, 19. Veja, é um código, não foi uma repetição, e Pedro obedeceu na íntegra a ordem dada por Jesus. Irmãos, continue estando conosco, que nós vamos continuar passando os mistérios das Escrituras Sagradas a cada um de vocês. Dê o seu like, passe este vídeo para as outras pessoas, faz esse favor para nós e que Deus lhes pague por isso. Obrigado aos inscritos, obrigado pelo apoio e continue conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.